Talvez esta seja a primeira vez que você ouve falar da Etiópia em um projeto de restauração da natureza em escala global. A imagem que geralmente temos dos países africanos costuma ser a de lugares secos, pobres, com pouca tecnologia e com pessoas consideradas atrasadas, não é verdade? Mas eles transformaram exatamente aquilo que você via como fraqueza em vantagem. Em terras que antes eram consideradas completamente mortas, eles cavaram milhões de buracos no solo, mas não para plantar árvores. Ao longo de mais de 20 anos, todos os anos, 20 milhões de pessoas, um número maior do que toda a população da Holanda, participaram voluntariamente do maior projeto de restauração de terras totalmente gratuito do mundo. Esse projeto estabeleceu uma série de recordes e se tornou um modelo para outros 15 programas de restauração ao redor do planeta. Muito bem, vamos começar esta história agora mesmo. No final da década de 1970 e início dos anos 1980, a Etiópia entrou na pior catástrofe de seca de toda a sua história. As causas não estavam apenas nas mudanças climáticas, mas também em décadas de desmatamento, na criação intensiva de gado pela população, no empobrecimento do solo e na perda total da capacidade de retenção de água. O solo seco se rachava como vidro quebrado. Milhões de hectares de terras agrícolas se transformaram em poeira e pedra. Em algumas regiões, todos os anos, entre 200 e 300 toneladas de solo por hectare eram levadas pelo vento. Sim, levadas de verdade, a ponto de a NASA registrar poeira da Etiópia, chegando até a costa da Península Arábica, a milhares de quilômetros de distância. Em Tigray e Amara, houve anos em que 90% da água da chuva escorria pela superfície sem infiltrar uma única gota, porque o solo já estava completamente degradado. Em Tigray, 100% das mudas morreram durante 3 estações consecutivas. A enxada não conseguia penetrar mais do que 5 centímetros no chão. Fendas com 30 a 50 centímetros de largura e mais de 2 metros de profundidade eram grandes o suficiente para engolir a perna de um boi inteiro. Muitas aldeias foram obrigadas a cavar poços mortos, com 20 a 30 metros de profundidade, não para buscar água, mas apenas para encontrar uma camada de solo ainda úmida. Quando a terra morre, sem árvores, a agricultura, principal meio de subsistência da população, morre junto. Entre 1984 e 1985, a Etiópia caiu em uma fome devastadora que matou entre 400 mil e 1 milhão de pessoas. A população sofria ao mesmo tempo com a falta de alimento e de água. Milhões de pessoas foram forçadas a caminhar centenas de quilômetros em busca de ajuda humanitária. A pressão constante fez a Etiópia entender que, se não houvesse mudança, a seca, a fome e as migrações em massa continuariam se repetindo para sempre. Mas enquanto a Etiópia ainda não havia encontrado qual seria o próximo passo, o país recebeu ajuda do mundo exterior. Mais especificamente, muitos países e organizações internacionais despejaram enormes recursos na Etiópia para modernizar o sistema de armazenamento de água. O Japão financiou pequenas barragens de concreto em Tigray. A Itália e a Holanda enviaram especialistas junto com escavadeiras para a construção de reservatórios. A FEL investiu em canais de irrigação, lagos artificiais e até testou modelos de armazenamento de água no estilo europeu. Relatórios de ajuda internacional no período de 1988 a 1992 registravam claramente: a Etiópia precisa de obras modernas, duráveis e capazes de controlar fluxos extremos de água. Mas a Etiópia não é a Holanda, nem se parece com o relevo dos países europeus. Este é um dos terrenos mais difíceis do planeta. É também uma das regiões mais complexas do mundo para construir. As encostas íngremes fazem com que a água da chuva desça pelas montanhas em alta velocidade, gerando pressões muito além do que os projetos previam. A camada superficial do solo tem apenas algumas dezenas de milímetros de espessura e é facilmente levada embora assim que a chuva cai.
Em muitas áreas, a rocha-mãe fica exposta, tornando quase impossível para as máquinas europeias cavar mais do que algumas dezenas de centímetros. Em alguns anos, em apenas 5 semanas, choveu o equivalente a 6 meses inteiros. Na Etiópia, uma gota de água não escorre lentamente. Ela dispara em costa abaixo, provocando enchentes, como já mencionamos. O resultado foi que muitas das obras financiadas acabaram fracassando uma após a outra. Entre 5 projetos típicos de pequenas barragens, 2 colapsaram completamente, 2 operaram com menos de 30% da capacidade e 1 foi abandonado. Os moradores de Tigray ainda lembram do incidente conhecido como a barragem de Amara, que rompeu após 21 dias. Mas o maior prejuízo foi causado pela barragem de Kobo. A barragem de Kobo foi projetada por consultores estrangeiros, com um custo total que chegou a centenas de milhares de dólares americanos, segundo o relatório da Relief Society of Tigray, de 1991. Na primeira estação chuvosa, a barragem atingiu 60% da capacidade prevista em projeto. No entanto, apenas uma tempestade noturna fez com que a água invadisse a estrutura pela parte traseira da barragem, uma direção que a equipe de engenheiros europeus não havia previsto. A infiltração reversa criou um túnel interno de erosão, enfraquecendo toda a estrutura. Em apenas 3 horas, a barragem de Kobo rompeu, a água desceu violentamente para as áreas a jusante e todo o projeto foi considerado um fracasso. No fim, todos tiveram de aceitar que a tecnologia moderna ainda não era totalmente adequada ao relevo da Etiópia. Quando todas as soluções de modernização falharam, os etíopes precisaram buscar respostas em outro lugar e as encontraram na própria história. Muitas comunidades lembraram de uma técnica ancestral usada no antigo reino de Aksum. Há mais de 2000 anos, os stone bands, pequenos muros de pedra construídos transversalmente nas encostas. Essas estruturas são simples. Têm entre 30 e 50 centímetros de altura, variam de dezenas a centenas de metros de comprimento e seguem exatamente as curvas de nível. Não usam cimento nem aço, apenas pedras recolhidas dos campos, barro misturado com palha e terra compactada com os pés. Ao comparar um stone bund com uma barragem de concreto projetada por tecnologia europeia, a diferença é clara. De um lado, uma obra que custa centenas de milhares de dólares. Do outro, apenas pedras empilhadas. No entanto, essa simplicidade é justamente o que as torna ideais para a Etiópia. Enquanto as barragens tentam bloquear a água, os stone bands apenas reduzem sua velocidade, algo essencial para conter as enxurradas intensas das regiões montanhosas. Os idosos de Tigray ainda se lembram de como seus antepassados construíam esses muros. Eles observavam o terreno, identificavam o caminho da água e empilhavam as pedras com uma inclinação de 3 a 7 graus, permitindo que a água passasse sem destruir a estrutura. Um conhecimento transmitido oralmente fora das universidades, mas perfeitamente adaptado à natureza local. Depois que os mais velhos transmitiram o conhecimento ancestral sobre como ler o relevo, identificar a direção do escoamento da água e encontrar as curvas de nível, o povo etíope começou a agir. O local escolhido foi Tigray. Ferramentas como Marasha, Mesob, Sengel e o A-Frame eram tão simples que muitos especialistas internacionais chegaram a duvidar de seu valor em um projeto de grande escala. O A-Frame, inclusive, parecia um brinquedo infantil, mas foi justamente essa simplicidade que se tornou uma vantagem. Em terrenos íngremes, ao construir stone bands, um erro de apenas alguns graus na curva de nível já é suficiente para que a água destrua toda a estrutura em uma única chuva. Ainda assim, os etíopes, graças à experiência transmitida de geração em geração, posicionavam os bands com tamanha precisão que um engenheiro europeu chegou a dizer: "Os olhos deles são mais precisos do que os nossos lasers."
Ao cavar os water pits, eles seguiam um processo aperfeiçoado ao longo de muitas gerações. Os mais velhos usavam o I-frame para marcar a posição correta. A fina camada superficial do solo, com apenas 5 a 10 centímetros e dura como pedra, era quebrada com a maracha. Em áreas com rocha exposta, os jovens utilizavam o Sengle, golpeando repetidamente até abrir o buraco. Cada cova precisava ter formato circular ou de tronco de cone, com paredes inclinadas entre 60 e 70 graus e uma boca larga para captar a água. Depois, o solo era compactado com bastões de madeira, firme o suficiente para não desmoronar, mas sem excesso de força para evitar rachaduras. Por fim, espalhavam palha para manter a umidade e estimular a vida microbiana. Uma pessoa levava de 20 a 40 minutos para cavar um water pit. Um grupo de 10 pessoas conseguia concluir entre 150 e 200 buracos por dia, uma eficiência que escavadeiras não alcançam nas condições extremas da Etiópia. Com encostas íngremes, rocha exposta e solo superficial muito fino. Quando milhares desses water pits se formaram como mini baterias de água, eles avançaram para a construção de microponds, pequenos reservatórios de 8 a 15 metros cúbicos que captavam a água proveniente dos stone bunds acima. Tudo feito manualmente. Escavação, transporte de terra em cestos de bambu. Quando os primeiros muros de pedra foram erguidos, ninguém na aldeia acreditava que, após apenas 1 ou 2 estações chuvosas, a paisagem mudaria a ponto de se tornar quase irreconhecível. Antes, a água da chuva descia pelas encostas a uma velocidade de 3 a 4 metros por segundo e desaparecia em poucos minutos. Mas, ao encontrar os stone bunds, o fluxo diminuía para menos de 0,5 metro por segundo. Essa simples redução de velocidade fez com que a quantidade de água infiltrada no solo aumentasse de 10 a 20 vezes, um número confirmado por estudos da FAO. O solo, que havia permanecido seco e endurecido por décadas, começou a absorver água novamente. A umidade aumentou. A superfície da terra deixou de se rachar como antes. Na segunda e na terceira estação de chuvas, pequenas bolsas de água começaram a se formar entre os bunds e depois se expandiram, tornando-se lagoas sazonais. Algumas poças passaram a se conectar, formando pequenos córregos. E o mais surpreendente é que, após cerca de 5 a 7 anos, muitos poços considerados poços mortos, por mais de 40 anos, começaram a ter água novamente. Os cientistas explicam esse fenômeno de forma simples. Quando o solo consegue reter água, a água alimenta as plantas. As raízes seguram o solo. O solo passa a reter ainda mais água. E o ciclo de autorrecuperação começa a funcionar sem necessidade de novas intervenções. Não apenas nós, mas o mundo inteiro ficou surpreso ao ver que a Etiópia conseguiu tudo isso sem barragens de concreto, sem canais de irrigação e sem máquinas. Apenas pedras empilhadas à mão, buracos cavados manualmente e terra compactada com os pés descalços. Mas com resultados muito superiores aos de muitos projetos de irrigação que custaram milhões de dólares. Quando a Etiópia percebeu que muros baixos de pedra e pequenos buracos de retenção de água eram capazes de devolver a vida a regiões inteiras, isso deixou de ser visto como uma iniciativa local. A partir de 1994, o governo decidiu transformar a restauração da terra em uma missão de escala nacional, em um nível que até hoje nenhum outro país conseguiu repetir. Assim nasceu o programa Community Mass Mobilization. Todos os anos, durante 20 a 30 dias, milhões de homens, mulheres, idosos e jovens interrompem temporariamente suas atividades para cavar buracos, construir bunds e abrir reservatórios. Em 2009, além das equipes permanentes que trabalhavam diariamente, 4,3 milhões de pessoas participaram do programa. Em 2016, esse número subiu para 8 milhões. Em 2019, chegou a quase 11 milhões de participantes.
praticamente 2/3 da população da Holanda. Em uma única região de Tigray, houve anos em que 1 milhão de pessoas cavaram reservatórios em apenas uma estação. Você pode pensar que um trabalho tão pesado e fisicamente exigente deveria ser bem pago, certo? Errado. Ninguém recebe salário. Eles trabalham porque as colheitas melhoram, porque a água volta e porque a terra não pode morrer mais uma vez. O aspecto mais marcante e que chamou a atenção do mundo foi o papel das mulheres. Segundo dados da FAO 2016 e do PNUD 2019, as mulheres etíopes representaram entre 40% e 50% da força de trabalho na construção de bunds, na escavação de reservatórios e no transporte de terra e pedras. Elas são as primeiras a chegar pela manhã e as últimas a deixar as encostas ao anoitecer, com cestos de bambu mesobe nas costas e as mãos cobertas de poeira. Um dia típico de trabalho começa às 5h30 da manhã. As pessoas se reúnem no local, tomam uma xícara de buna, o café tradicional etíope, torrado em pequenas panelas e preparado ali mesmo. Às 6h, o sinal é dado e todo o campo entra em movimento. O som das enxadas marachá, das pedras se chocando e dos gritos ritmados dos grupos que transportam terra. Às 9h, há uma pausa curta, com injera ou shiro, e o trabalho continua até o meio-dia. À tarde, eles finalizam os buracos, reforçam os bundes e, ao fim do dia, por volta das 17h30, medem juntos a inclinação do terreno para marcar a área de trabalho do dia seguinte. Como já dissemos, cada pessoa conclui, em média, de 15 a 25 buracos ou de 5 a 10 metros de bunde por dia. Uma equipe consegue alcançar até 200 buracos ou 100 metros de bunde antes do pôr do sol. Após 20 anos, os números são quase inimagináveis. Mais de 600 mil micro-reservatórios, que, se reunidos, teriam uma área de superfície equivalente a cerca de 6.000 campos de futebol, mais de 1 milhão de water pits e dezenas de milhares de quilômetros de stone bunds, atravessando as encostas como veias da própria terra. A área total restaurada ultrapassou 2 milhões de hectares, maior do que todo o território de Israel ou da Eslovênia. Em 2015, a FAO publicou um relatório especial afirmando: este é o maior projeto de combate à desertificação do mundo, realizado inteiramente com trabalho humano. Mas nenhum caminho até o sucesso é totalmente linear. E com a Etiópia, não foi diferente. Os primeiros anos do movimento de restauração da terra foram mais desafiadores do que qualquer um imaginava. Um dos episódios mais conhecidos, registrado pelo PNUD, ficou conhecido como a Rebelião das Cabras, ocorrida entre 1992 e 1993. Quando os bunds recém-construídos ainda estavam frágeis e as mudas começavam a brotar, rebanhos de cabras e ovelhas invadiram as áreas de recuperação. Pisotearam milhares de plantas jovens e derrubaram muitas barreiras de pedra em apenas algumas semanas. Os moradores brincaram chamando aquele período de o ano em que as cabras quase destruíram o país. Mas, na prática, o programa quase entrou em colapso. Após o incidente, o governo etíope foi obrigado a criar novas regras. Animais que danificassem os bunds seriam multados. Algumas áreas passaram a ser proibidas para o pastoreio por 3 a 5 anos. E crianças receberam a tarefa de vigiar os rebanhos para impedir que entrassem nas zonas de restauração. Outro golpe havia ocorrido ainda antes, em 1988, quando Tigray estava apenas testando os stone bunds. Uma chuva excepcionalmente forte caiu durante uma única noite, arrastando centenas de metros de muros recém-construídos e destruindo os water pits que os moradores haviam levado semanas para cavar. Muitas pessoas, ao verem aquela cena, acreditaram que todo o esforço tinha sido inútil. Mas, na manhã seguinte, toda a aldeia voltou às encostas e começou a empilhar pedra por pedra novamente. Esse episódio ficou conhecido entre os pesquisadores como o dia em que o espírito etíope não se quebrou.
o momento que melhor expressa a resiliência do povo. Em seguida, no ano de 1999, a Etiópia mobilizou mais de 1 milhão de pessoas em uma campanha de construção de reservatórios em larga escala. No entanto, esse também foi um ano marcado por erros técnicos. 35% dos primeiros reservatórios apresentaram vazamentos. Mais de 20% tiveram suas paredes desmoronadas e muitos buracos foram cavados com profundidade incorreta, incapazes de reter água. Em vez de desistir, os anciãos organizaram imediatamente cursos intensivos para toda a comunidade, ensinando como empilhar pedras de forma resistente, como compactar o solo na medida certa e como posicionar os bands exatamente sobre as curvas de nível. Essas lições mais tarde se tornaram padrões nacionais para a restauração da terra. Mais recentemente, o conflito em Tigray, entre 2020 e 2022, criou o maior desafio desde o início do programa. Muitos bands foram destruídos por veículos militares ou explosões. Pequenos reservatórios foram abandonados e secaram. Diversas áreas de exclosures, zonas de recuperação protegidas por proibição de pastoreio, foram completamente queimadas. Em qualquer outro país, essa sequência de destruição poderia ter encerrado um programa de restauração ambiental, mas não na Etiópia. Quando os combates diminuíram, a população não esperou pelo governo. As pessoas voltaram por conta própria às encostas. Houve vilarejos que, em apenas 48 horas, mobilizaram 3.000 pessoas para reconstruir reservatórios e bunds danificados. Quando os bunds de pedra e os pequenos reservatórios começaram a reter água durante todo o ano, a Etiópia rapidamente percebeu que eles não estavam apenas freando o escoamento, eles estavam mudando o próprio ritmo da terra. A primeira coisa a surgir não foram as árvores, mas o som. Em muitas aldeias que haviam permanecido em silêncio por décadas, as pessoas passaram a ouvir sapos à noite, um som que toda uma geração de jovens jamais tinha conhecido. E então, nos pequenos reservatórios, começaram a aparecer peixes, mesmo sem ninguém tê-los soltado ali. Os cientistas explicam que os ovos podem chegar com a água da chuva ou presos às patas das aves. Basta um ambiente úmido para que eclodam rapidamente. Para os moradores, ver peixes se debatendo em lugares que antes rachavam como carvão foi o primeiro sinal de que a terra realmente estava voltando à vida. A água permanecia por mais tempo. Os insetos surgiam e as aves aquáticas retornavam. Garças, cegonhas e grous, espécies que haviam desaparecido por décadas, voltaram a sobrevoar os pequenos lagos. Os mais velhos descrevem esse momento como ver a infância voltar. E se você se pergunta o quanto o solo mudou? Antes, ao golpear a terra com a enxada, chegavam a saltar faíscas de tão seca que ela estava. Agora, a camada superficial mantém umidade suficiente para que micro-organismos atuem como uma espécie de mini-floresta subterrânea. Essas percepções foram confirmadas por dados concretos. A erosão que antes levantava poeira da Etiópia até a Península Arábica caiu até 70% nas áreas onde os bunds foram implantados. Com o solo deixando de ser levado pelo vento e pela água, a cobertura vegetal aumentou entre 200% e 300% em poucos anos. As plantas criaram sombra, reduziram os ventos quentes e ajudaram o solo a reter umidade por mais tempo. Um relatório das Nações Unidas de 2021 registrou uma queda de 1 a 3 degrees na temperatura da superfície nas áreas com recuperação mais intensa, uma redução rara em ecossistemas semiáridos. Os efeitos também alcançaram camadas mais profundas do solo. Poços que estavam secos havia 40 anos voltaram a ter água após apenas 5 a 7 anos, um ritmo que, em muitos outros países, leva décadas. Com a recuperação da vegetação, as abelhas retornaram e a apicultura local, uma importante fonte de renda, foi revitalizada. Com a água distribuída por toda a região,
A vida selvagem deixou de invadir as aldeias em busca de água, reduzindo significativamente os conflitos entre pessoas e animais. Você se lembra de quando mencionamos que, após a destruição causada pelas cabras, algumas áreas foram cercadas e o pastoreio proibido por 3 a 5 anos? Apenas essa medida simples fez com que a vegetação nativa crescesse de 5 a 10 vezes mais densa do que nas áreas não protegidas. Esse resultado colocou a Etiópia em uma posição antes inimaginável. A maior nação do planeta em restauração de terras baseada em trabalho manual. Mais de 600 mil micro-reservatórios, mais de 1 milhão de pits de retenção de água e dezenas de milhares de quilômetros de bunds foram construídos apenas com enxadas simples, cestos de bambu e mãos nuas. As Nações Unidas reconheceram Tigray como a região de recuperação ecológica mais rápida já registrada em estudos modernos, com uma velocidade muito superior a qualquer modelo de restauração de terras testado anteriormente na África ou na Ásia. A UNCCD incluiu a Etiópia no top 5 dos modelos de combate à desertificação mais bem-sucedidos do mundo. O PNUMA, o UNEP e a FAO passaram a se referir à Etiópia como o milagre verde da África. Já o Banco Mundial incorporou esse modelo aos seus programas de Climate Resilience, utilizando-o para capacitar países em desenvolvimento. E então, aconteceu algo sem precedentes na história da restauração de terras. Um dos países mais pobres da África tornou-se o lugar para onde outros países passaram a ir para aprender. Hoje, o modelo etíope já se espalhou por mais de 15 programas ao redor do mundo. No Níger, técnicas originadas na Etiópia foram aplicadas para revitalizar a região do Sahel. Agricultores registraram aumentos de até 40% na produção de milheto e sorgo após alguns anos. No Quênia, nas regiões de Baringo e Laikipia, bunds foram construídos ao longo das encostas, retendo cada gota de chuva que antes desaparecia em poucos minutos. O resultado é difícil de imaginar. Mais de 30 mil pequenos reservatórios surgiram em apenas uma década, garantindo água durante todo o ano em áreas que antes dependiam de caminhões-pipa para sobreviver. Esse efeito se estendeu ao Sudão, onde as regiões de Kordofan e Kassala passaram a usar bunds para reduzir a erosão causada pelo vento e recuperar a camada superficial do solo, que vinha sendo levada embora há séculos. Mais longe ainda, o México adotou o modelo etíope na região de Mixteca, uma das áreas mais severamente erodidas das Américas. E após apenas 3 estações chuvosas, engenheiros registraram um aumento de quase 100% na umidade do solo, suficiente para reintroduzir culturas que haviam desaparecido havia muitos anos. Mas o país que mais adotou o modelo foi a Índia. No estado do Rajastão, mais de 200 mil bunds foram construídos seguindo exatamente os princípios da Etiópia, alinhados às curvas de nível, reduzindo a velocidade do escoamento e retendo a água no solo. Aldeias que antes precisavam transportar água por caminhões viram seus aquíferos subterrâneos se recuperar. Um relatório do governo indiano de 2020 foi direto. As técnicas vindas da Etiópia produziram resultados que muitos projetos modernos não conseguiram alcançar. Ainda mais surpreendente foi o caso da China. Apesar de dispor de bilhões de dólares em orçamento para a restauração do Planalto de Loess, o país enviou especialistas a Tigray para observar como a Etiópia utilizava Stone Bunds para desacelerar o fluxo da água. Essa técnica ancestral, com mais de 2.000 anos, foi então incorporada diretamente aos projetos chineses de terraços agrícolas contra a erosão. Uma superpotência aprendendo com um país pobre. A prova mais clara do poder do conhecimento local. E não foram apenas países que seguiram o exemplo da Etiópia. Diversas organizações internacionais também replicaram o modelo, e ao olhar para toda essa jornada, fica claro que a Etiópia não salvou apenas a terra. Salvou o próprio futuro, com as mãos nuas
com o conhecimento dos antepassados e com uma união que nenhum país rico consegue comprar. De um território à beira da morte, eles criaram um modelo que se espalhou pelo mundo e que as Nações Unidas passaram a chamar de o milagre verde da África. A pergunta final que fica para você é: o que aconteceria se mais países fizessem o mesmo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual detalhe da história da Etiópia mais te impressionou? E se você quer conhecer mais histórias inacreditáveis, mas reais, como esta, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo.